A história da Bulgária Otomana abrange quase 500 anos, desde a conquista pelo Império Otomano dos pequenos reinos emergentes da desintegração do Segundo Império Búlgaro no final do século XV até a libertação da Bulgária em 1878. Os territórios búlgaros foram administrados como eilete da Rumélia. O domínio otomano foi um período marcado pela opressão e pelo desgoverno e constitui um desvio do desenvolvimento da Bulgária como um Estado europeu cristão. Embora os otomanos fossem superiores, havia uma oposição ostensiva ao seu domínio. A primeira revolta começou em 1408, quando dois nobres búlgaros, Constantin e Frugin, libertaram algumas regiões por vários anos. Em seguida, houve revoltas em 1598, primeira revolta de Tarnovo, e em 1686, segunda revolta de Tarnovo, em torno da antiga capital de Tarnovo, seguida pela revolta Chiprovici em 1688, e pela insurreição na Macedônia liderada por Carpoche, em 1689, ambas provocadas pelos austríacos como parte de seu período em guerra com os otomanos. Todos os levantes foram infrutíferos e foram afogados em sangue. A maioria deles resultaram em ondas maciças de exilados, muitas vezes em números de centenas de milhares. Em 1739, o Tratado de Belgrado, entre o Império Austríaco e o Império Otomano, terminou com o interesse austríaco nos Balcãs durante um século. Mas, no século XVIII, o poder crescente da Rússia imperial estava a fazer-se sentir na região. Os russos, eslavos ortodoxos, como companheiros, poderiam apelar para os búlgaros de uma maneira que os austríacos não conseguiram. O Tratado de Kusuki-Kainarji de 1774 deu à Rússia o direito de interferir nos assuntos otomanos, para proteger os súditos cristãos do sultão otomano. O sistema Meller foi um conjunto de comunidades confessionais no Império Otomano. Referia-se às distintas cortes jurídicas relativas à lei pessoal, em que as comunidades religiosas foram autorizadas a governarem-se sob seu próprio sistema. O sultão considerava o patriarca ecumênico do Patriarcado de Constantinopla como o líder dos povos cristãos ortodoxos de seu império. Após as reformas otomanas do Tanzimat 1839 a 1876, o nacionalismo surgiu no império, e o termo foi usado para as minorias religiosas legalmente protegidas. Semelhante à forma que outros países utilizam a palavra nação, novos melets foram criados entre 1860 e 1870 para as comunidades búlgaras da Igreja Católica Búlgara e para os cristãos ortodoxos. Desta forma, uma diocese búlgara separada foi estabelecida, com base na identidade étnica ao invés de princípios da ortodoxia e do território. A resistência armada ao domínio otomano aumentou na quarta parte do século X ao X e alcançou seu clímax com a revolta de abril de 1876, que cobriu grande parte do território etnicamente búlgaro do Império Otomano, e foi reprimida pelas tropas otomanas, tirando a vida de muitos, que terminou com o estabelecimento de um Estado independente búlgaro em 1878, embora muito menor do que os búlgaros tinham esperado, e que foi projetado pelas preliminares do Tratado de Saint-Stefano de 1878. Pelo Congresso de Berlim foi estabelecido o Principado da Bulgária, uma entidade autônoma criada como um vassalo do Império Otomano. Somente em 22 de setembro de 1908, a Bulgária declarou oficialmente a independência, elevando o Principado a Reino da Bulgária.